Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa para o programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim, e hoje o conteúdo para o 9º ano é sobre período composto por orações coordenadas. Vamos lá? Bom, primeira coisa, a gente precisa de saber o que é um período composto e depois orações coordenadas. Período composto é todo período, toda frase que possui duas ou mais orações na mesma frase. Daqui a pouco vem os exemplos para a gente saber melhor sobre isso. Orações coordenadas são orações de um mesmo período, mas independentes entre si. Podemos separar essas orações em frases diferentes, que elas vão continuar fazendo sentido. Vamos lá? Bom, temos dois tipos de orações coordenadas, assindéticas e sindéticas. O que é isso? As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conjunção. O que é conjunção, afinal? Próximo slide já tenho, volto lá depois. Conjunção são palavras que vão ligar uma oração em outra. Então, aquelas que não possuem conjunções são chamadas de assindéticas. Lembra que esse a significa não. Então, assindéticas sem conjunção, não possui conjunção. Vamos voltar lá. Então, orações coordenadas assindéticas. Uns lutam pela paz, outros preferem a violência. São coordenadas porque possuem sentido completo sozinho. Então, olha, uns lutam pela paz. Imagine um ponto final aqui, finalizando essa oração como se ela fosse uma frase. E continuando com letra maiúscula. Outros preferem a violência. As duas orações que estão aqui na mesma frase podem ser separadas em frases diferentes. Então, elas são orações coordenadas assindéticas porque não possuem conjunção. Poderia ser sindética? Poderia. Basta colocar, uns lutam pela paz, mas outros preferem a violência. Se eu coloquei um mas, ela deixa de ser assindética e passa a ser sindética. Ok? Vamos lá. Novamente, orações coordenadas assindéticas. Segundo exemplo. Cheguei em casa, caí no sono. Cheguei em casa, primeira oração, poderia ter um ponto final aqui que ela faria sentido completo sozinha. Segunda oração, poderia começar aqui com letra maiúscula, que ficaria com sentido completo, sozinha, fora da frase. Assindética porque não possui conjunção. Vamos transformar essa assindética numa sindética. Cheguei em casa e caí no sono. Beleza? Cheguei em casa e caí no sono. Então, duas orações possuem sentido completo sozinhas, sem conjunção, assindética. Com conjunção, sindética, e é lá que a gente vai. Uns lutam pela paz, mas outros preferem a violência. Uns lutam pela paz, mas outros preferem a violência, como eu tinha falado anteriormente. Sindética porque possui a conjunção mas. Oração coordenada porque uns lutam pela paz, sentido completo sozinho, outros preferem a violência, sentido completo sozinho. Cheguei em casa e caí no sono. Mesma coisa da anterior. Sentido completo, cheguei em casa, sentido completo, caí no sono. Ok? Então, possuem conjunção mas e. São palavras que servem para juntar. Conjunção. Juntar uma com a outra. Gostou da dica? Então, bora. Existem 5 valores de sentido para as conjunções. E aí, esses valores das conjunções vai trazer a classificação das orações. Então, vamos lá. Quando a conjunção tem o valor de adição, então a classificação da oração coordenada vai ser aditiva. Quando é de oposição, a classificação adversativa. Quando o valor da conjunção é de alternância, alternativa. Quando o valor da conjunção é de conclusão, conclusiva. Quando o valor é de explicação, a oração vai ser explicativa. Vamos aos poucos entendendo isso, passo a passo. Vamos lá. Oração coordenada sindética, porque tem as conjunções
aditiva. Estudou muito e passou de ano. Então, fez isso e aquilo. Somou uma coisa positiva, estudou muito, com outra coisa positiva, passou de ano. Ou então, somando coisas negativas. Não estudou, nem passou de ano. O não junto com o nem. Somando duas coisas negativas. Não estudou e nem passou de ano. Nesse terceiro exemplo, não só estudou, como também trabalhou muito. Não só estudou, é a primeira coisa que a pessoa fez, como também trabalhou muito, segunda coisa que a pessoa fez. Então, temos aqui duas coisas que a pessoa fez, somando esses dois trabalhos e estudo. Deu para entender? Bora! Oração coordenada, sindética, adversativa. Olha essa palavra, adversativa. Lembra do quê? Adversário. Ideias adversárias. Ideias uma contra a outra. Uma ideia contra a outra. São ideias opostas, ok? Times opostos, ideias opostas, adversário, adversativo. Lembra disso? É uma dica boa. Estudou muito. Qual que seria a ideia normal? Estudou muito e passou. Não é? Ideia contrária. Estudou muito, mas não passou de ano. Então essa palavra mas traz a ideia contrária de quem estudou muito deveria passar, mas não passou, infelizmente. Não estudou. Qual que seria a lógica? Não passar. Não estudou. No entanto, passou de ano. Poderia ser mas também? Sim. Mas e no entanto, mesmo significado. Não estudou. No entanto, passou de ano. Ideias contrárias. Era para ele não ter passado de ano pela lógica de não ter estudado. Ok? Vamos lá. Próximo exemplo. O time jogou mal, mas mesmo assim foi campeão. Percebam que eu falei o mas aqui antes do mesmo assim? Antes, mesmo lendo sem querer, eu li mas, porque faz o mesmo sentido. Mas foi campeão, mesmo assim foi campeão. É o mesmo sentido. Eu fiz uma leitura errada, mas acabou que deu certo. Porque é o mesmo sentido. Mas, no entanto, mesmo assim, traz ideias opostas para as duas ideias apresentadas. Joia? Próximo, então. Oração coordenada sindética alternativa. Você tem a alternativa de escolher um doce na mão direita ou um doce na mão esquerda. Ou uma ou outra. Então essas são as alternativas, mas não tenho doce nenhum. Vamos lá para o exemplo primeiro aqui. Estude para a prova ou vai perder o ano. O que você escolhe? Estudar para a prova ou perder o ano? A escolha é sua, a alternativa é sua. Estude para a prova ou vai perder o ano. Então temos aqui a conjunção ou, por isso ela é sindética, e ela traz alternativas para a gente. Adolescentes, ora brincam como crianças, ora agem como adultos. Então esse ora, prestem atenção que ele não é um ora com H, e ele também traz essa ideia de alternância das coisas, daquilo que acontece com os adolescentes nesse caso. Adolescentes, ora brincam como crianças, ora agem como adultos. Lembrando, hora sem H, porque hora com H é a hora do relógio, correto? Próximo exemplo. Vamos ficar ricos. De dinheiro não. Seja de saúde, seja de sabedoria. Esquece ficar rico de dinheiro, tá difícil. Vamos ficar ricos. Seja de saúde, seja de sabedoria. Ok? Então as palavras seja e seja também são conjunções que trazem essa ideia de alternativa. De uma das duas coisas a gente vai ficar rico. Quem sabe as duas, aí ficaria legal, né? Bora. Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Trazem uma conclusão. Eu não tenho dinheiro. Conclusão. Então não vou sair hoje. Eu não tenho dinheiro. Então não vou sair hoje. É a minha conclusão. A gasolina está cara. Por isso ando de bicicleta. Né? Então, por isso é outra conjunção que vai trazer a conclusão. Por que ando de bicicleta? A gasolina está cara. Vacine contra a Covid-19. Assim
você se protege. Então a palavra assim também traz a ideia de conclusão para a frase, para a segunda oração dessa frase. É a conclusão da primeira oração. Todas elas. Perceberam isso? Joia! Orações coordenadas sindéticas explicativas. A oração que traz a conjunção, ela é explicação da primeira. Proteja a natureza, pois sem ela não há vida na terra. Então esse pois é a conjunção de explicação por que a gente precisa de proteger a natureza. Joia? Segunda, pois e porquê são sinônimos. As aulas foram suspensas porque a pandemia chegou. Ok? Se alguém te perguntar, por que as aulas foram suspensas? Sua resposta, porque a pandemia chegou. Então a palavra porque é a nossa conjunção que vai trazer a explicação por que as aulas foram suspensas. Ok? A Terra é redonda, ou seja, ela não é plana. Traz uma explicação por que a Terra é redonda. Eu não sei explicar por que a Terra é redonda, mas eu sei que ela não é plana. Ou seja, ela não é plana. Eu estou explicando aqui porque ela não é redonda, da minha forma como eu consigo. Joia? Então, a Terra é redonda, ou seja, ela não é plana. Então aqui a gente tem uma explicação sobre a primeira oração. Esse foi o nosso conteúdo para o 9º ano do PAC 5, unidade 2. Espero que tenham gostado, se divertido com a nossa aula. Então até a próxima, pessoal.